Você sabe como, quando e por que surgiu o dinheiro? Não? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Salve, salve galera, William aqui do Melhor e Sempre, estamos na área de novo, nesse nosso curso aqui do Caminho da Prosperidade, que é a nossa playlist aqui do canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve para ter acesso aqui, eu vou deixar o link na descrição. Que é a nossa missão aqui, né, James? O James e eu, meu parceiro, é justamente levar prosperidade para vocês, aquele pouco que a gente conseguiu, de repente a gente quer compartilhar para que você consiga também, beleza? Quando a gente fala prosperidade, né, a gente sempre pensa em quê? Em dinheiro, né? A gente sabe que prosperidade já vai muito além só do dinheiro, mas o que interessa, na verdade, para a maioria das pessoas é dinheiro. Aí eu pergunto para você, a gente quer tanto esse recurso chamado dinheiro, né, na nossa vida, quer tanto isso para a nossa vida, mas você sabe como que ele surgiu, por que ele surgiu, como é que ele funciona? Sabe? Sabe, James, como é que ele funciona? Você sabe quando que ele surgiu? Não, mas como ele funciona, você dá e você pega o negócio que você quer. Faz sentido. Mas é um pouquinho mais embaixo. Deixa eu explicar para vocês então, vamos lá. Desde que o ser humano começou a conviver, né, em uma sociedade mais organizada, vamos dizer assim, não estou falando naquela época das cavernas não, né, que aquela época era quem era o mais forte que vencia, né? Desde que o ser humano conviveu em civilização, o que teve que acontecer? Eles tiveram que começar a ter relações comerciais, tá? De compra e venda, de troca, etc e tal. Só que naquela época não era bem compra e venda, porque ninguém tinha dinheiro para comprar um bem, tá? Naquela época não existia dinheiro. Então o que se fazia muito? É o que chamava-se de escambo, né? Que é um sinônimo de troca, tá? Então o cara tinha ali de repente um bem, um item, uma panela, alguma coisa assim, ele quer trocar por um alimento, ele ia lá, trocava a panela por um peixe, e assim que funcionava mais ou menos as coisas. Ou você trocava algum item por algum bem seu, algum outro item seu, ou você prestava serviços para aquela pessoa e aquela pessoa te pagava, não com dinheiro, mas também com algum item que ela podia te oferecer. Era assim. Mas você concorda? Imagina você viver nessa época, né? Não é muito simples, concorda? Muitas vezes o que eu tenho para te oferecer não é o que você quer e vice-versa. Às vezes o que eu quero você também não tem e a gente não tem uma mesma sinergia de valor. Eu entendo que o meu item vale mais que o seu, você pode entender que o seu item vale mais que o meu e não existia uma métrica, né, para dizer quem que estava certo e quem que estava errado. Isso dificultava muito as relações naquela época de troca, de compra e venda. Então, mais ou menos em 600 anos antes de Cristo, né, no país Anatólia, que hoje é a Turquia. Eu acho que não à toa os turcos são os que mais sabem lidar com dinheiro, né? Geralmente os caras sabem negociar melhor que ninguém. Que surgiu as primeiras moedas, tá? Essas eram, na verdade, baseadas em alguns metais e eram muito fundamentadas pelo peso e pela raridade daquele metal. É isso que conotava o valor, né, de cada moeda ali que se forjava. Depois, com o tempo e com o avanço da sociedade, obviamente, isso foi se modernizando, até que chegamos nos dias de hoje, onde o dinheiro muitas vezes não é nem uma moeda, uma cédula física, né? Um recurso virtual, o próprio cartão, conta bancária, o Pix e até as bitcoins, as criptomoedas, tudo isso é dinheiro. E aí eu queria só que vocês entendessem o seguinte, tá, a gente já entendeu um pouco da história do dinheiro, como é que surgiu, por que naquela época era difícil, aí teve que inventar e tudo mais, mas o ser humano, você sabia que a gente carrega comportamentos desde a época lá do homem das cavernas? Por mais que a gente tenha se desenvolvido, estudado, evoluído, etc., muitas coisas do nosso subconsciente ainda a gente traz daquelas épocas, tá? E uma das coisas que o ser humano trouxe da época do escambo, da época das trocas, quando não tinha um papel moeda, não tinha um dinheiro de fato, é que você tinha que consumir imediatamente. Então, se você tem a panela e você tem o peixe, eu quero comer o peixe, ele quer a panela. Era tudo ali na hora, concorda? Eu não ia fazer um estoque de panela e não ia conseguir fazer um estoque de peixe, né? Como se fosse uma moeda, uma poupança que eu estivesse fazendo daquele recurso para um dia aparecer outros caras e eu ter estoque daquele recurso para trocar. Olha que interessante isso que eu estou falando. Então, o que acontece hoje? Quando a gente tem dinheiro na mão, é como se a gente tivesse aquele peixe, aquela panela. A gente não pensa ainda que tem que se poupar isso para o futuro, enfim. A gente tem aquele comportamento de trocar tudo na hora. Então, se pingou o teu salário na tua conta, o que você pensa? Eu tenho que trocar o meu salário pelas contas, né, pelos boletos. Assim? Tudo imediatamente. E se eventualmente sobrar alguma coisinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consumir, tenho que gastar. Eu vou no shopping, eu vou levar uma namoradinha para sair, eu vou comprar um negocinho novo. E é assim que funciona, né? Então, o que é o sacada aqui?
A gente entendendo a origem do dinheiro, por que ele surgiu, a gente tem que entender que hoje ele é um recurso que a gente consegue acumular. Né? Você não precisa realmente gastar ele todo. Foge desse comportamento lá dos primórdios dos nossos antepassados e entenda que você não precisa gastar tudo que você ganha agora. Você tem que poupar pensando no teu futuro. Ainda mais a gente aqui no Brasil. No Brasil, se a gente pensar em aposentadoria, né, cada vez mais isso está sendo ameaçado. Por quê? Não é só porque o governo é ruim, porque os políticos não sabem gerenciar, não tem nada a ver só com isso, tá? Isso conta. Mas você sabe por que realmente no futuro, sei lá, daqui uns 30, 50 anos, existe um risco muito grande de nem ter aposentadoria? Você sabia que isso pode acontecer não só no Brasil, como no quase todos os países do planeta? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando você tem muita gente envelhecendo, antigamente as pessoas viviam menos, certo? Sei lá, até 50 anos atrás as pessoas viviam até uns 60 anos, já estava bem velhinho, né? Hoje as pessoas vivem até 80, 90, quiçá até 100. O que acontece? Antes o cara se aposentava com 60 e vivia até uns 65 e consumia essa aposentadoria durante uns 5 anos, certo? Se ele se aposenta, significa que ele está sendo sustentado por quem? Por quem ainda está trabalhando, não é? Então veja, à medida em que a população vai envelhecendo e vai vivendo muito mais, antes quando ele tinha só 5 anos de consumo daquela aposentadoria, hoje se ele vive até os 80, ele vai ter 20 anos de consumo daquela aposentadoria, daquele dinheiro que é construído para aquela galera que está trabalhando. Então o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão tendo menos filhos, ou seja, está nascendo menos gente, e tem mais gente ficando mais velha. Então o que vai acontecer? A pirâmide vai se invertendo. Vai tendo cada vez menos pessoas trabalhando para gerar riqueza e cada vez mais idosos que precisam dessa riqueza gerada para viver. Olha só que maluco isso. Então, o melhor conselho que eu vou te dar hoje, não queira depender de INSS, de aposentadoria. Se você tem menos de 20 anos, então, 25 anos para baixo, é aí que você pode ter certeza na sua cabeça, pode até ser que tenha, mas você já tem que pensar que não vai ter. Imagina o seguinte, eu não vou ter aposentadoria quando eu ficar velho. O que você tem que fazer então? Você já tem que começar a fazer agora a sua poupança. Não vai perder mais tempo. Todo o dinheiro que você gastar com besteira, com coisa que você não precisa, você tem que pensar assim, ó. É uma semana da minha velhice que eu estou jogando no lixo aqui. É forte, mas precisa ser forte. Você precisa acordar agora, né? O ser humano acha que a gente vai viver, a gente sempre acha que a gente vai viver uns 300 anos, que a gente vai ter saúde para a vida inteira, que a gente vai ter como trabalhar a vida inteira, mas a gente sabe que não é assim, né? Às vezes você não precisa nem estar velho, idoso para poder, de repente, ficar inválido. Às vezes, do nada, por algum motivo, alguma infelicidade do destino, você perde sua capacidade de trabalhar, Deus me livre. E aí? E se você não tiver uma reserva financeira, você vai fazer o quê? Ninguém vai querer te ajudar, né? O governo, muito menos. Então, não dependa de governo, não dependa de familiares. Faça você o seu futuro. Está nas suas mãos, beleza? Espero ter ajudado aí, se você ficou comigo. Comenta aqui se fez sentido isso tudo que eu falei, enfim. Deixa aquela hashtag para eu saber que você está até o final do dividir para multiplicar, tá? Que é o nosso lema aqui, nosso slogan do canal, né? Então, te agradeço muito mais uma vez por estar comigo até aqui. William, melhore sempre. Tchau!